E para que possamos iniciar a palestra desta noite, me acompanhe nesta prece. Amado Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos todos envolvidos em Seu nome. Aqui, ou os irmãos que estão em seus lares, me escutando neste momento, estamos envolvidos em pensamentos e sentimentos, recebendo as vibrações dos nossos amigos espirituais que chegam até nós pela influência do amado Mestre Jesus. Senhor meu Deus, que tudo transcorra com paz e muita harmonia, que eu possa me envolver com os pensamentos do mentor Erasmo Gurgel e que suas inspirações cheguem até mim para que eu possa enviar as palavras que são necessárias para tocar os corações de meus irmãos. E desta maneira, pensando em Ti, pensando em Jesus, possamos nos elevar no amor do Pai e do Filho. Graças a Deus, graças a Jesus. E a palestra de hoje tem como tema o homem de bem. Eu inicio com um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48. Ame seus inimigos. Faça o bem àqueles que te odeiam. Ore por todos aqueles que te perseguem e caluniam. Porque se amar apenas aqueles que te amam, que recompensa terá? Sejam perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Kardec nos explica este trecho que Jesus deixou para nós e informa que Deus é perfeito em todas as suas infinitas qualidades. Deus é perfeito em todas as coisas. Mas Jesus apresenta para nós, para os homens, um modelo de perfeição e pede que os homens se esforcem para alcançá-lo. Este modelo de perfeição é uma perfeição relativa, ao qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, Jesus traz para nós este modelo que está relacionado com a perfeição e que nos pede para amarmos, para fazermos o bem e também para orarmos, não apenas para aqueles que nós amamos, mas até mesmo para os nossos inimigos, para os nossos perseguidores, para aqueles que falam mal de nós. Então Kardec explica que a perfeição consiste na caridade e que os elementos da caridade são benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. É isso que nós temos que nos esforçar para adquirirmos. Kardec ainda nos informa que o amor ao próximo, quando ele se estende aos nossos inimigos, traz para nós este indício de maior ou menor superioridade moral. Então, a nossa perfeição estará diretamente relacionada com a extensão deste amor. Quanto mais eu consigo manifestar o meu amor por pessoas que não são meu sangue, que não têm proximidade comigo, e ainda mais por aqueles que me enviam qualquer tipo de maldade, aí eu estou me elevando realmente, eu estou me purificando, eu estou me apresentando digna diante de Deus. É motivo de glória para mim, saber que eu já posso manifestar este amor pelas pessoas que nem desejam a minha presença. É isso que nós devemos nos esforçar para seguirmos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Kardec traz para nós o homem de bem. E diz que o homem de bem é aquele que pratica as leis de justiça, amor e caridade. Ele interroga a consciência sobre seus atos. Ele se questiona se ele violou a lei, se ele fez o mal, ou se ele fez todo o bem que poderia, se ele negligenciou uma oportunidade sequer de ser útil aos seus semelhantes, se ele fez aos outros tudo o que ele gostaria que os outros lhe fizessem.
Mas ainda vai adiante dizendo que o homem de bem é aquele que tem fé em Deus e também na vida futura. É aquele que faz o bem pelo bem sem esperar retribuições. É aquele que se satisfaz com os benefícios que distribui, porque ele pensa primeiro nos outros. Ele é bom, humano e benevolente para com todos. Ele respeita todas as convicções. A caridade é seu guia, e lembremos, caridade material, mas também caridade moral. Ele segue Jesus, e a exemplo de Jesus, ele vai esquecer e perdoar as ofensas que lhe fizeram. Com isso, nós ainda temos informações de que o homem de bem, ele é indulgente para com seus semelhantes, é severo consigo mesmo, com suas próprias imperfeições. Portanto, ele tolera os erros das outras pessoas e fica se questionando o tempo todo quais são suas imperfeições, se reconhece para que possa combatê-las. E com tudo isso, nós dizemos que ele respeita os direitos dos seus semelhantes, da mesma maneira que gostaria que os seus direitos também fossem respeitados. Kardec traz para nós informações dos bons espíritas e fala que o verdadeiro e sincero espírita é aquele que está num grau superior de adiantamento moral. É aquele onde a doutrina espírita faz vibrar as suas fibras mais íntimas. Ele é tocado no coração e a sua fé é inabalável. Kardec diz que nós podemos reconhecer quem é o verdadeiro espírita por conta de sua transformação moral e também do seu esforço em domar as suas más inclinações. E é com isso que nós trazemos a primeira reflexão desta noite. Pensemos, meus irmãos, há quanto tempo vocês se dizem espíritas? Espírita de fato, que numa conversa fraterna pergunta: mas de que religião você é? E você diz: eu sou espírita. Com convicção, com satisfação de ser espírita. Eu tenho dito que eu sou espírita há quase 20 anos. Então pensemos, durante estes anos, essas décadas, como foi a sua transformação moral. Nós podemos dizer que vocês são verdadeiros espíritas porque já se transformaram um tanto, porque estão convictos e se esforçam para domar suas más inclinações, porque erros todos nós temos. Nós vivemos falhando, mas nós precisamos nos esforçar para domar essas más inclinações. É isso que vai nos diferir diante das demais pessoas. É reconhecermos o quanto somos falhos, mas nos esforçarmos para sermos pessoas melhores diariamente. Kardec ainda fala sobre o dever, dizendo que dever é a obrigação moral diante de si mesmo e também diante dos outros. Diz que o dever, ele é difícil de ser realizado porque ele é antagônico às seduções do interesse e do coração, o que quer dizer que muitas vezes nós temos obrigações a cumprir com a família, com o trabalho, com a parte espiritual, mas nós temos vontade de ficar em casa sem fazer nada. Nós temos vontade de ir para os vícios, que já sabemos não poder nos envolver com eles. Nós temos vontade de fazer coisas levianas. Isso é proveniente da nossa alma ainda muito inferior, ainda ligada à matéria, ainda neste planeta Terra. É normal. Mas o dever, quando ele é bem realizado, o homem, quando consegue cumprir com seu dever, ele ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Quando ele chega a cumprir com seu dever, apesar de todas as vontades que ele tem, é porque ele está colocando as pessoas antes dele, está colocando Deus na frente de tudo. E o homem que cumpre o seu dever
ele dá à sua alma o vigor que é necessário ao seu desenvolvimento. Isso segundo Lázaro, em Paris, no ano de 1863. Nós ainda falaremos sobre virtudes. Kardec também traz este trecho para nós no livro e fala que virtude são as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, ser bom, caridoso, trabalhador, consciencioso, tudo isso está relacionado ao homem de bem, mas ele diz que são acompanhadas de pequenas enfermidades morais que a desornam e atenuam. Ainda fala que aquele que é o verdadeiro homem de bem, ele ignora que é virtuoso. Tão modesto que ele é, também uma de suas virtudes, a modéstia. E ainda afirma que ele está sempre sendo movido por inspirações. Este homem de bem, ele se sente tão satisfeito de produzir o bem, mas quando esta satisfação exteriora para receber elogios, degenera em amor próprio, segundo Nicolas, Madeleine e François, também em Paris, no ano de 1863. Kardec ainda traz para nós um trecho falando dos superiores e inferiores, dizendo que Deus dá autoridade ao homem com título de missão ou prova. Portanto, os homens, eles serão responsáveis pela direção boa ou má que tiver dado aos seus subordinados. Em se tratando de subordinados, Erasmo envia não apenas no ambiente de trabalho, mas pensemos nas nossas casas. Existe uma hierarquia dentro do lar e deve haver esta hierarquia, onde os pais são superiores dos filhos. Portanto, nós vamos também falar sobre isso, porque quando os pais, como superiores, eles dão mau direcionamento, maus exemplos aos seus subordinados, os filhos, tudo que eles fizerem na vida, então as faltas que cometerem ou vícios aos quais forem arrastados, isso tudo recairá sobre os pais serão responsabilizados. Então nós precisamos sim manter esta hierarquia, estarmos conscientes da missão que temos com os nossos subordinados, e aí entram também os filhos, além do ambiente de trabalho, dos trabalhos espirituais. Aqui na casa nós também temos hierarquias e devemos respeitar, mas aquele que está numa posição de comando deve saber que é missão ou prova e deve conduzir bem os seus subordinados. Ainda fala sobre o homem no mundo, dizendo: a piedade deve animar o coração daqueles que imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem os vossos corações. Elevem o espírito para conseguir dar provas de caridade e de justiça. Para isso, basta elevar o pensamento a Deus, pedindo proteção ou bênção. Nós não devemos fazer nada sem ter a lembrança de Deus. Esta lembrança de Deus que pode purificar ou santificar os nossos atos. Com isso nós nos lembramos de todos os terrores do mundo, todas as informações diárias que nós temos de catástrofes, crimes e más influências que rondam a nossa sociedade. Quantos de nós amedrontados? Mas nós temos informações dos próprios espíritos que dizem que nós devemos sempre elevar o pensamento a Deus, pedir que os bons espíritos estejam nos assistindo e não nos esquecermos de que todo o mal que nos ronda pode ser prova ou expiação necessários para o nosso adiantamento. Não existe ninguém que vive neste mundo sem assistência direta do Senhor. Então, tentemos eliminar do nosso pensamento tudo isso que nos aflige, para que possamos caminhar mais aberto a todo o bem que também nos rodeia.
E é com isso que nós chegamos nas questões do Livro dos Espíritos. Questão 673, os Espíritos dizem que Deus sempre abençoa aqueles que fazem o bem. Assistir, aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Ainda na questão 919, os Espíritos dizem que a forma mais prática de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal é o conhecendo-te a ti mesmo. Então, novamente, nós precisamos saber a pessoa que somos. Observarmos diariamente, reconhecendo nossas más inclinações para eliminá-las, desenvolvendo cada vez mais nossas virtudes. No livro da Esperança, Emmanuel, capítulo 73, traz para nós o exercício do bem, dizendo que o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Com isso tudo, nós nos lembramos dos nossos afazeres diários. Quantas são as nossas possibilidades de realizarmos atos de bondade, atos de caridade? Quantas pessoas passaram por nós no dia de hoje? Será que nós fomos bons com todas elas? Podendo executar o bem, nós fizemos o bem em todas as vezes que fomos solicitados? Ainda no Livro dos Espíritos, questão 642, cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças, porque ele será responsabilizado pelo mal que for decorrente do bem que não fez. Erasmo me envia uma imagem, e ele está me enviando muitas vezes essa imagem, não só nesta casa. Então talvez algum de vocês já tenham ouvido isso. De uma vizinha que grita, lamenta, enquanto alguém aqui na casa do lado ouve esses barulhos, as lamentações, e ela sabe que o marido está agredindo essa vizinha. Ela tem consciência disso. Eu recebi até uma carta esses dias falando exatamente sobre isso, e na carta que eu recebi, a vizinha não procurou ajuda. E aquela que estava sendo agredida, ela desencarnou, vítima aí de feminicídio. Então talvez por isso Erasmo esteja insistindo tanto nesta imagem. Até que ponto isso seria se meter na vida dos outros? Nós falamos, eu não vou me envolver porque não tem nada a ver com a minha família. E eu não quero invadir o terreno alheio. Seria invadir a casa dos outros e eu não vou me meter na vida de ninguém. Mas ela precisa de ajuda. Até que ponto, quando você liga para a polícia, você vai falar para mim, mas a polícia não vai fazer nada? Será que não? Será que alguma coisa que você fez não pode salvar a vida de alguém? E Erasmo diz para quem está me ouvindo agora que pensou alguma coisa em relação ao não adianta nada, e ele fala assim, tá, também pode ser aquele menino que está pensando em suicídio e quis falar com você. Talvez alguém entenda a mensagem. Ele está querendo conversar com alguém e está pensando em suicídio há muito tempo. E você está achando que não faz diferença nenhuma escutar os lamentos de alguém, trocar uma ideia, conversar, falar de Jesus, da esperança e fé que você tem aí dentro. Mas pode sim mudar a vida de alguém. Então é sobre isso que a gente está falando, da ação no bem. No livro Pronto Socorro, Emmanuel fala que pensa no bem e auxilia sempre. Pode ser que o pessimismo alheio interfira no que você está fazendo. E que desta maneira tire a sua confiança. Sabe aquela pessoa que fala assim para você, para com isso, não vai lá não que ela vai se entender com o marido e você que vai ficar de errada. Sabe? Você já ouviu isso? De repente você está querendo fazer uma coisa boa e fala assim, aqui do lado tem uma família carente. Eu acho que eu vou separar alguma coisa aqui dos nossos mantimentos, amor, e vou levar lá. E o marido fala, não vai fazer nada, eles que se virem, eu não trabalho para trazer para cá, ele também vai se virar. Então às vezes o pessimismo alheio pode tirar a sua confiança. Pode até ser
que a tua cooperação e bondade tenham sido mal interpretadas, mas Emmanuel fala que ninguém pode tirar de você, quando você auxilia os outros, o benefício que você faz para você mesmo. Nós sentimos no íntimo esta satisfação do homem de bem, daquela pessoa que deseja realmente auxiliar as outras pessoas. E essa satisfação, essa sensação de paz, de dever cumprido, é o que move cada um de nós. Então nós precisamos fazer. Para finalizar, nós vamos utilizar um livro de André Luiz, Resposta da Vida. Chico escreveu, tem muitos outros espíritos deixando mensagem neste livro, e ele diz: nunca se julgue pior em momento algum, porque se você já consegue escutar com paciência, se você já consegue silenciar a própria irritação, se você tem ânimo para sofrer sem lamentação, se você confia em Deus e espera por Deus sem desesperar, então você já melhorou muito e prosseguirá sempre melhor. É com isso que nós trazemos a reflexão final. Eu perguntei há quanto tempo vocês são espíritas. Vamos lembrar lá do início, a primeira vez que nós chegamos num centro espírita, como nós éramos, quais eram os nossos objetivos, possivelmente muito materiais, como nós nos comportávamos na sociedade diante das outras pessoas, possivelmente não fazíamos nenhum ato de caridade, nós nem olhávamos para o lado, nós não enxergávamos ninguém. Então, se lá no início nós éramos uma pessoa, esta pessoa já não existe mais. De lá para cá, nós caminhamos, avançamos, mesmo que com passos curtos e lentos, mas nós nos modificamos. Então nós temos que ter fé nisso. Se eu, Paula Alves, em 20 anos, já melhorei um pouco, quem sabe nos próximos 20 me tornarei uma pessoa ainda melhor, e vocês também. Mas é com esforço, disciplina, devotamento, abnegação, indulgência. É olhando para o próximo, é amando, orando, perdoando, é seguindo Jesus que nós conseguiremos avançar dia após dia, e quem sabe com todo o nosso amor nós não conseguiremos avançar realmente muito, e com isso estaremos nos aproximando mais e mais de Deus. Tudo depende do esforço, da boa vontade de cada um, e se olhar com carinho, se olhar também com atenção, reconhecendo os atos nobres que nós já executamos. Eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada nesta noite, para que possamos finalizar. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Pai, pelas elucidações que recebemos do mundo espiritual. Agradecemos em especial pelo Evangelho do amado Mestre Jesus que nos foi deixado, dando norte, direcionamento para nossas vidas. Agradecemos a todos os amigos espirituais que nos inspiram, eu, em particular, a Erasmo, pedindo apenas, Senhor meu Deus, paz, discernimento, que possamos ver as luzes que estão ao nosso redor e brilharmos, pelo menos um pouco, nos assemelhando ao Mestre Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, eu agradeço a todos por este momento, paz e luz. Muito obrigada, boa noite.